Eu vejo pelos comentários que muitas pessoas, né, veem em mim porque eu fiz coisas que elas querem fazer, né? As pessoas querem, não sei, sair do Brasil, se tornar grandes desenvolvedores, se tornar bons profissionais, ter sucesso na área que elas trabalham e tal. Elas veem em mim pelo fato de que eu exponho algumas dessas coisas no YouTube, como um modelo a ser seguido. E as pessoas tentam. Elas me pedem, na verdade, por como eu fiz, né? Qual o segredo, qual o roadmap, qual o passo a passo para eu conseguir ter, seja lá o que elas querem, que elas veem em mim, que elas querem obter. E agora é a hora que, assim como no Mágico de Oz, né? Eventualmente tem aquele o grande mágico de Oz, você percebe que é só um homem com uns truquezinhos ali, só um homem velho, não tem nada de super impressionante por trás dele. Agora é a hora de vocês verem o segredo do mágico de Oz e veem todos os meus três ou quatro truques, as três ou quatro coisas que eu sei fazer. É, vamos lá. Como que eu fiz? Como eu faço coisas, as únicas coisas que eu sei fazer. É, primeira delas, eu sempre me vi como uma pessoa inteligente e eu sempre fui muito teimoso com relação a isso. Eu botei na minha cabeça em algum momento, quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, 6, 7, 8, 10, 12, não lembro, que não existe nada que eu não consiga entender. Que é só eu sentar e se eu ler um número de vezes o suficiente, se eu quebrar a cabeça um número de vezes o suficiente, se eu ficar enchendo o saco de um professor um número de vezes o suficiente para ele me explicar. Se eu ver analogias e desenhos e gráficos e animações, alguma hora vai entrar na minha cabeça, certo? Aos 20 e poucos anos de idade, Newton inventou o cálculo, você só precisa entender. 500 anos atrás, Charles Darwin escreveu. Foi 500? Foi menos, se pá, né? Acho que foi menos. A Origin of Species, a origem das espécies, talvez seja assim em português. Você só precisa entender. É muito mais fácil. Charles Darwin não tinha 24 horas de vídeo na internet que você pode digitar ali como a evolução acontece e as pessoas te explicam, né? Então, um dos meus pontos fortes é ser extremamente teimoso com o fato de que tudo eu posso entender, dada dedicação suficiente. Se eu me dedicar o suficiente, eu vou entender. Até o momento presente na minha vida, não houve nada que eu tentei entender que eu não consegui. Ah, claro, existem muitas coisas que eu não entendo. Eu sei que eu não entendo dessas coisas e eu tenho a teimosia de que se eu sentar e eu tentar entender, uma hora eu entendo. Segundo ponto, além dessa teimosia, meio que anda lado a lado, é a disciplina de quando eu teimo com algo que eu coloco na minha cabeça, não incansáveis horas vão ser dedicadas pra isso. E ponto. E minha mãe sempre falou que eu beijo mãe. Sempre falou que eu fui alguém teimoso e quando eu coloco algo na minha cabeça é muito difícil tirar, principalmente se me contrariarem. Minha mãe aprendeu isso bem rápido, que tipo assim, a única maneira que eu vou aceitar que eu tô errado é quebrando a cara. Isso aí acontece comigo mesmo, ou desistindo. Eu tenho que desistir por conta própria, eu tenho que quebrar a cara por conta própria. Mas enfim, colocando algo na minha cabeça, né? Incansáveis horas vão ser dedicadas para aquilo. E algumas coisas eu coloco na minha cabeça e, de fato, dedico incansáveis horas para elas. Segundo ponto, né? Temos aí a teimosia com a inteligência e a dedicação. Eu fiz um vídeo recentemente de eu mostrando meu dia a dia e foi um dia que começou às 6 da manhã e acabou meia-noite porque eu precisava entregar um negócio de software e eu não aceitei o fato de que eu não consegui fazer aquilo no tempo que eu pensei que demoraria. Qual o terceiro ponto, né? O terceiro truque do mágico de Oz. Muitas pessoas elogiam a minha sinceridade, o fato de eu ser direto
de eu ir direto ao ponto, de não ficar bullshitando assim. E eu só não sei fazer outra coisa. Eu simplesmente eu não consigo. Eu porque eu não faz eu não consigo mentir e sustentar uma mentira por muito tempo. Eu não consigo. Não dá. Então, eu decidi em algum eu só decidi em algum momento que a melhor estratégia era ser o mais sincero possível. Quando eu não sei de algo, eu falo que eu não sei de algo. Quando eu não consigo fazer algo, eu falo que eu não consigo fazer, mas eu vou aprender a fazer isso. E tentar, honestamente, apostar no fato de que a sinceridade no longo prazo funciona, porque você vai gravitar, você vai tender a se aproximar de pessoas também que são sinceras e diretas ao ponto e não ficam tentando jogar joguinhos e fazer enrolação. E eu acho que é por isso que eu nunca escalei tanto assim numa escala corporativa. Não tenho saco. É por isso que eu gravitei pra uma área que não precisa lidar com o cliente. Não tenho saco. É por isso que eu fui. Evitei o máximo possível qualquer lugar que me aproximasse de uma gravata, que me aproximasse de performance reviews, porque eu sou uma pessoa que eu prezo pela direteza, por ser direto e pela sinceridade, e eu odeio toda essa performancezinha que existe no mundo corporativo, né? Então, temos aí teimosia na inteligência, disciplina, sinceridade e o quarto ponto, muito importante, eu vi coisas que davam dinheiro e eu fui atrás, ou que davam resultado, na verdade, né? Não necessariamente dinheiro, porque nem tudo é sobre dinheiro. Vi coisas que davam resultados, resultados que eu queria obter. Botei na minha cabeça que eu ia obter esses resultados. Dediquei horas o suficiente para entender aquilo que eu precisava entender, aquilo que eu precisava saber para conseguir obter esses resultados, né? O meu canal no YouTube surgiu porque eu descobri que dava muito dinheiro trabalhar em Big Tech. Eu botei na cabeça que eu queria trabalhar no Google em Zurich. É sério, tá? Eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar no Google em Zurich. Essa é uma das origens do meu canal. Eu comecei a estudar estrutura de dados, algoritmos, system design, porque eu sabia que eu ia precisar disso para trabalhar no Google em Zurich. E em algum momento eu desisti, porque eu fui pro caminho de startup e, enfim, o salário em Zurich é excelente, mas o custo de vida também é excelente, os impostos também são altos. Acabou que tem outras opções que se encaixavam melhor na minha personalidade, na minha perspectiva de vida, mas fato é que boa parte da minha carreira profissional eu devo ao fato de que, em algum momento, eu teimei que eu queria entrar pro Google em Zurich, porque o salário era alto. E eu fui aprendendo aquilo que precisava. Abri a descrição da vaga, olhei, o que eu preciso entender pra estar lá dentro? Preciso entender A, B, C. Tá bom, vamos entender A, B, C. E sentei na cadeira e fui entender. Ao longo desse caminho, ah, sei lá, fui compartilhando aquilo que eu conheci de uma maneira direta e tranquila, que é a única maneira que eu sei. Você tá vendo esse vídeo, não tem grandes embelezamentos, não tem grandes roteiros, não tem grande planejamento. Ah, eu acho que a honestidade vale muito. E é só isso. É literalmente só isso. Certo? Eu obtive um modesto resultado na academia porque eu pesquisei o que funciona. É, como que eu crio massa muscular? Beleza, quais suplementos funcionam? A maioria não presta, não. Se você olhar qualquer estudo científico, a maioria não tem relevância nenhuma, não vai mudar em nada a sua vida. Só o que funciona é creatina, e se você precisa de proteína, whey. Só whey, creatina. Qual tipo de treino funciona? Basicamente todos funcionam desde que você levante peso frequentemente. E aí, tendo entendido isso, é só aparecer lá quase todos os dias, levantar peso, comer proteína. Não tem muito mistério. E é isso. As pessoas querem saber, nossa, Lego, qual o seu grande plano de carreira? Como é que você. Cara, é, novamente, eu olhei, eu vi que. Primeiro, tudo começa, né? Eu vi que desenvolvimento de software dava dinheiro.
Aí depois que eu vi que desenvolvimento de software dava dinheiro, eu vi que desenvolvimento de software fora do Brasil dava dinheiro. Aí depois que eu vi que desenvolvimento de software fora do Brasil dava dinheiro, eu vi que, né, e dava mais dinheiro. Eu vi que desenvolvimento de software fora do Brasil numa Big Tech dava mais dinheiro. Aí eu vi que desenvolvimento de software fora do Brasil numa Big Tech em Zurich dava mais dinheiro ainda. E eu fui seguindo a porcaria do dinheiro, me dedicando o máximo possível pra encaixar tudo que cabe na minha cabeça, pra eu ter as qualificações necessárias pra eu conseguir acessar esse objetivo. Todo o resto que aconteceu no meio do caminho foi sorte de eu esbarrar em algumas coisas que me chamaram mais atenção, que eram mais adequadas pra mim, como fundar a startup me pareceu mais adequado, me pareceu mais interessante, aí eu migrei pra essa área. Não teve um grande plano, foi tipo assim, foi vendo que dava dinheiro, seguindo que dava dinheiro. Quando eu chegava num lugar que eu obtive dinheiro, por exemplo, cheguei no meu primeiro emprego de programação. Ok, como é que eu viro um dev pleno? Porque dev pleno ganha melhor. Cheguei e virei um dev pleno. Ok, como é que eu viro um dev sênior? Cheguei e virei um dev sênior. Beleza, o que que tem daqui pra cima? Saí do Brasil? Saí do Brasil. O que que tem daqui para mais? É Big Tech, Big Tech. E fui seguindo o dinheiro com disciplina. E, nossa, galera, como é que tu faz um plano de estudos? Cara, sei lá, eu peguei, literalmente pegava a descrição da vaga, vídeo, artigo de como é que é o processo seletivo, estuda de cima a baixo, faz ali uma lista num papel de 20 coisas pra você aprender e vai aprendendo uma atrás da outra. Tipo, é, esses são os truques. O mágico de Oz não tem mais nenhum truque. Literalmente não tem. Não tem. E assim, eu não sei o que vocês esperam que eu fale. Tipo, tem muito conteúdo na internet que vai querer te vender um mistério assim de, sei lá. Não sei se funciona ou não, tá? Vou chutar coisas. Programação neurolinguística. Eu não faço ideia. Nem sei direito o que que é isso. Aqui, banho gelado com as 4 da manhã. Ou é acordar às 4 da manhã. Ou é sei lá o que. O mistério é comer abacaxi de cabeça para baixo. O mistério é um jornal que você anota os seus sonhos. Por trás do Mágico de Oz, é, só tem um homem com uns 3 ou 4 truques. Pra mim, é só isso. São só esses os truques que eu tenho. E, bom, tô aqui fazendo isso em público. Você que tá me assistindo, você vai ter a vantagem que eu não tenho, que é daqui a 3 anos de eu compartilhando minha experiência aqui, né, e postando minhas coisas online. Você vai poder ver se o que eu faço deu certo ou não deu. Você tem a vantagem de me seguir. Sei lá, de olhar. Ver assim, pô, o Galego fez isso e, sei lá, quebrou a cara. No final a resposta não era sinceridade. No final a resposta não era dedicação. No final a resposta era puxar o saco de alguém até dar certo. Não sei, talvez seja. É, enfim. Foi, né? Esse foi o vídeo. O Mágico de Oz não tem nenhum truque.